upload de alguma coisa que na hora inadequada. Agora vai dar certo. Vamos lá. Agora me digam, por favor, se está aparecendo a apresentação para vocês. Sim. Sim, professor. Ótimo. Maravilha, maravilha. Até que enfim, né, gente? Pelo amor de Deus. Então tá bom. Vamos lá, já falamos então o que a gente vai estudar hoje: os ovários, as tubas uterinas, o útero, cérvix, vagina, genital externa e glândulas mamárias. Glândulas mamárias poderiam ser estudados também no sistema na pele, porque é uma glândula anexa à pele que foi diferenciada numa produção específica de leite, né? Uma glândula sudorípara que foi modificada. Mas estuda-se aqui pela questão dos hormônios, né? E está relacionado com a gestação. Então, nós temos aqui 2 ovários, ambos os lados, a anatomia, nenhum mistério para cada um, né? Esses ovários vão liberar, então, aqui, ó, quando eles rebentarem a parede do seu folículo maduro, né? O folículo de Graafi, o folículo terciário, vai liberar o ócito que vai, então, ser recebido nesta região das fímbrias, vai passar aqui pela região do infundíbulo e vai ser, então, na região da ampola, fertilizado ou não. Se for fertilizado, vai seguir seu caminho por toda a tuba uterina, o embrião já, né, uma vez fertilizado, e vai fazer o processo de nidação na parede do útero. E a partir daqui, uma interação hormonal, que nós vamos ver em detalhes, vai fazer com que, então, permaneça essa gestação ocorrendo. Uma vez não tendo o processo de ligação de um embrião na parede, significa que não houve gestação, e com isso não vai ter uma sinalização para o ovário, para que uma estrutura que é formada depois do processo de ruptura, né, depois do processo de ruptura da parede do folículo maduro, tudo isso daqui vira um corpo hemorrágico. Um corpo hemorrágico. Esse corpo hemorrágico, as células da parede daquele folículo, elas são transformadas e formam um outro órgão chamado corpo lúteo, que produz hormônios como estrógeno e progesterona, que vão agir na parede do útero e na cérvix, mantendo ela fechadinha, porque esse embrião aqui, que porventura existe, vai mandar uma mensagem lá para o corpo lúteo: olha, tem embrião aqui. Então, corpo lúteo siga funcionando, produzindo estrógeno, progesterona, né? Porque a gente precisa manter esse útero aqui da forma como está, porque vai desenvolver um bebê aqui, né? E, se conversassem, seria assim que ele falava: ó, tem bebê aqui, então segue produzindo, fazendo teu trabalho. Se não houve fertilização, não vai ter a sinalização por parte do embrião, que produz o beta-HCG, né, que é aquele exame que se faz para ver se está grávido, né, o exame de sangue é o beta-HCG, e aí não vai ter beta-HCG, o corpo lúteo não vai receber esse feedback positivo de siga trabalhando, e ele vai se degenerar. Ele degenerando, vai cair estrógeno, vai cair progesterona, e aí nós vamos ter o processo de descamação do útero, abertura do cérvix, chamado então de ciclo menstrual, né? A menstruação, enfim. Então nós temos aqui a cérvix, né, é o colo do útero aqui, a vagina, e nós vamos ver todas essas partes dentro da histologia e correlacionar quando houver necessidade de correlação com relação à produção de hormônios. Aqui bastante importante, essa região do colo do útero e vagina, fazendo o teste do Papa Nicolau, né, como a gente sabe, glândulas anexas, que nós temos aqui 2, né, glândula vestibular maior, que é a glândula de Bartolin, e depois nós temos uma já na saída da parede lá da genital externa, tá? Então vamos lá. O oviduto é um termo anatômico mais geral que pode pegar todo o canal, não só tubo uterino, então é preferível que use em humanos o que? Tubo uterino, porque o oviduto em anatomia, né, pegaria tanto o tubo uterino quanto o útero, seria o canal como um todo, né? Esse termo se usa mais em galinha, ou então quando for usar em anatomia humana, se quiser falar de todo o tubo, né, de reprodutivo. Aí nós temos o útero,
vagina genital externa. A parede do útero, vocês vão ver que ela tem uma muscular muito mais desenvolvida, a mucosa não vai ter pregas, diferente daqui, que vai ter uma muscular pouco desenvolvida e a mucosa com pregas, né? Então, aqui vai ter pouco músculo e vai ter pregas, né? Enquanto aqui no útero vai ter muito músculo e não tem pregas, né? Então, já é E além que aqui tem glândulas, né? E aqui não tem glândulas. Então, eu já estou dando filé para vocês aqui. Qual que é a função desse sistema reprodutivo? Então, produzir os gametas e depois, se fertilizados, né, eles se manterem até o nascimento no útero para a perpetuação da espécie, né? Nesse sistema tem hormônios que são produzidos também, esteroides, né? A gente vê o estrógeno no caso da mulher, que é muito importante, né? E começa essa produção, né, do estrógeno na adolescência, num período que a gente chama de menarca. Então, quando começam as mudanças cíclicas, né, por conta desse controle neurohormonal, onde o estrógeno vai produzir, né, modificações no corpo como um todo da mulher, né? No final da fase reprodutiva, a mulher entra num processo chamado de menopausa, que é quando essas mudanças cíclicas elas se tornam irregulares até que elas cessam. A menopausa vai fazer com que então esse estrógeno caia drasticamente, né? E aí o estrógeno caindo drasticamente vai ter repercussões, inclusive, lá no sistema ósseo, como eu já comentei com vocês, né? Porque o estrógeno é importantíssimo para a produção de matriz osteoide, que é a parte, né, de matriz não mineralizada, né? E se não tem estrógeno, não produz direito, e por isso que as mulheres têm uma proporção aí de 4:1 com relação a serem acometidas, né, por osteoporose, porque elas têm na menopausa essa diminuição do estrógeno, além de uma questão de massa muscular que é importante também, né, para a produção de hormônios e deposição de cálcio nos ossos. Então, no pós-menopausa, o que vai acontecer com o sistema reprodutor feminino é uma lenta involução desse sistema. As glândulas mamárias, elas não pertencem a sistemas, a gente vai falar porque ela tem correlação com a gestação. Tá? Elas também têm modificações ao longo da vida, obviamente, quando começa o estrógeno, né, lá na adolescência, no período da menarca, a ser produzido, né, as meninas têm alterações no seu corpo, né, então a própria cintura, né, os pelos começam a ser produzidos, pelos em regiões específicas começam a se desenvolver e as glândulas mamárias também começam a se desenvolver, permanecendo até um ponto máximo, que é uma questão genética, né, que fica até um certo ponto, vai ter essa questão genética daquele conjunto de alelos que aquela indivíduo, né, recebeu, e depois, claro, com o advento de uma gestação, vai ter um desenvolvimento dessa glândula mamária natural para a produção posterior de leite, né? A gente vai ver também essa diferença entre quando é uma glândula mamária de uma jovem, quando está lactante, depois da lactação, também com o que acontece muito é que há uma substituição do colágeno que mantém os seios, né, numa posição diferente de quando vai acontecer o envelhecimento, tem uma alteração, o colágeno começa a ser produzido de maneira menos eficaz e é substituído por gordura, por isso, e pela ação da gravidade, eles acabam caindo, né, naturalmente. Então, aqui nós vamos começar estudando pelo ovário, né, um órgão que ele tem uma cápsula externa, recoberto por uma única camada de células, né, cuboidais, né, e depois aqui nós vamos ver o córtex, que é essa região aqui, daqui até aqui, e a medular, que é essa região aqui, né. Os folículos, eles estão aqui, todos os folículos que a mulher produzem, né, inicialmente, né, eles vão estar todos aqui no córtex e eles vão se desenvolvendo e modificando o seu tamanho até chegar num folículo maduro, como a gente vê nesse esqueminha aqui. Ou nessa foto aqui microscópica, submicroscópica, que a gente chama, onde nós temos aqui o córtex, diferentes folículos, corpo lúteo, folículo, 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 e aqui é a medular, né, onde é preenchido mais por tecido conjuntivo e um monte de vasos sanguíneos. Para que a gente possa entender o desenvolvimento folicular, a gente tem que entender o ciclo menstrual, porque ele está todo relacionado. Por isso que a gente vai estudar isso paralelamente. Então, no ciclo menstrual, nós temos 3 fases bem determinadas, que então a fase folicular, também chamada de
proliferativa ou estrogênica, onde há um crescimento dos folículos. Então, aqueles folículos lá que são primordiais vão se desenvolvendo em folículos primários, unilaminar, multilaminar, folículos secundários e folículos terciários, que é o maduro, né? Dentro desse crescimento folicular, essa estimulação ocorre por conta do FSH, hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante. Tá bom? Então, não chega um momento desse ciclo onde há um pico de LH, e esse pico de LH vai determinar uma modificação da parede do folículo, o folículo que está pronto para ovular, né, o folículo de Graafi, terciário ou maduro, tudo isso é sinônimo, tá? E aí vai acontecer o processo de ovulação. Então, quando esse oócito maduro, né, ele vai para tubo uterino. Então, o evento aqui mais importante nisso é o pico de LH, né? Esse pico de LH determina esse processo de ruptura da parede do folículo e liberação do ócido maduro. Para vocês entenderem, o folículo é toda a estrutura. Então, quando pegar um folículo lá num estágio final, maduro, não está redondinho aqui, tá? Então, ele vai ter toda uma parede de células aqui, né? Vai ter uma região dessa parede aqui que vai formar como se fosse uma pontezinha, um funículo, eu chamar de infundíbulo, e aqui vai estar o oócito, ó. Ao redor dele também vai ter células aqui, tá? Mas quando há esse processo de ovulação, não é todo esse folículo que é liberado. Essa parede rompe-se e libera-se apenas o oócito com essas células que estão ao redor aqui dela, que é a corona radiata. É isso que é liberado. E depois o espermatozoide vai penetrar aqui nessa estrutura. O resto todo, né, que vai ficar ali, sem essa porção, ele vai dar origem ao que a gente chama do corpo lúteo, que dá origem a essa fase que a gente chama de a terceira fase, que é luteínica. Isso aqui é na ordem, tá? Essa fase seria a primeira, segunda e aqui a terceira, tá bom? Essa fase luteínica ou secretora é quando há a formação do corpo lúteo, que vai produzir progesterona. Não é só isso, aqui é só um resumo, tá? Progesterona, estrógeno, produz mais coisas, tá bom? Vamos lá agora, olha só. Primeiro nesse esquema que é muito importante que seja estudado dessa forma para fazer sentido, tá? Uma correlação histofisiológica. Então nós temos o ócito aqui em cima, tudo aqui em cima que a gente está vendo é o ócito, e tudo que a gente vê aqui embaixo é útero, certo? E nós temos um período aqui do dia 1 até o dia 28, que é a média do ciclo de uma pessoa. Claro que existem ciclos, mas o meu ciclo é 24, o meu ciclo é 26, o meu ciclo é 32, existem variações individuais, isso daqui é a média, tá bom? É a média, tá? De um ciclo menstrual, então, de 28 dias. E aqui já tem muitas dúvidas que parecem banais, mas que mesmo mulheres não sabem, e que é importante que vocês saibam, vocês vão se conhecer um pouco mais agora, e os meninos da mesma forma, porque faz parte da sua formação, tá? Então, nós temos o processo da menstruação. Quando ocorreu a menstruação, naquele dia que ocorreu a menstruação, a gente chama que é o dia 1. Então, não é o dia que terminou a menstruação, no dia que começou. Primeiro a coordena, veio, desceu. Então, esse é o dia 1. Esse é o dia 1, quando ocorreu, então, né, esta descamação da parede do útero. O que se perde é o epitélio que estava hiperplásico, aumentado em quantidade de células, né, para receber um embrião, ele não recebeu o embrião. E aí ele deixou de receber aquele hormônio que mantinha ele daquela forma. Então, o que ele faz? Ele descama por inteiro para depois se preparar novamente para um embrião que pode vir dali a 14 dias. Em geral, ali, na verdade, seria um processo de uns 16, 15, 16 dias, 17, até ele chegar no útero, num ciclo de 28. Tá? Então, o primeiro dia que ocorreu a menstruação, então, é o dia 1. Então, estamos aqui, dia 1. O que acontece aqui já no dia 2? Nós temos um folículo primário formado. Antes desse folículo primário, nós temos o que a gente chama de folículo primordial, onde nós temos o ócito, tá? E apenas uma camada de células pavimentosas ao redor dele. Esses folículos chamados de primordiais, eles são formados quando as meninas estão lá no útero da mãe. E aí ela forma, né, centenas de milhares desses aqui, né, em ambos os ovários, e é o número que elas vão ter depois na fase, né,
reprodutiva de disponibilidade para ovular, né, até que elas cheguem na menopausa. Professor, produz o ócito depois que nasceu? Não, produz lá na fase intrauterina. Quando nasceu, vai ter lá, aquele é o número que você tem à disposição, tá? Então, no dia 2, esse folículo primordial já está como um folículo primário, tá? Esse folículo primário, aqui ele vai se desenvolver inicialmente com o primário unilaminar, depois com o primário multilaminar, e depois já no dia 5 ele já é considerado um folículo secundário, também chamado de folículo antral, porque além da sua parede estar mais espessada, algumas camadas externas, como teca interna e teca externa, começam a estar desenvolvidas. E dentro desse folículo começa a ter um acúmulo de secreção, um espaço, né, dentro do folículo que tem líquido, e a gente chama isso de espaço antral. Por isso, esse folículo secundário, ele também é chamado de folículo antral. Depois, já com 9 dias, nós já temos um folículo aqui que pode ser considerado maduro, terciário, né? Ou de Graaff. Esse folículo aqui, ele é uma evolução do folículo secundário, e a diferença é que nós temos necessariamente apenas um grande espaço com muito líquido, já bem claras estruturas como a corona radiata, infundíbulo, todas as estruturas estão bem definidas e ele é grande, ele já está lá com 2 até 2 milímetros, né? Até 2 milímetros. Então, ele pode ser visto macroscopicamente, tá? E o que acontece aqui? Quando nós temos um folículo desses, né? Isso aqui não é nem um detalhe tão importante para agora, é mais para a parte da fisiologia mesmo. Mas quando nós temos um folículo desses, vamos considerar um folículo vencedor, que é um folículo terciário, já maduro, ele produz tantos hormônios que acabam inibindo os outros concorrentes daquele mês. Todo mês não é um folículo apenas da mulher que se desenvolve, são vários folículos que paralelamente estão crescendo. Só que chega um ponto que um fica tão maior que os outros que ele produz hormônios que inibem o crescimento dos outros, esses outros degeneram e morrem. Então, todo mês, para que tenha um folículo, né, sendo vencedor e depois, isso é a média, né, das primatas humanas, né, e ter essa ruptura e ovulação, que é a chamada ovulação, uma série de outros, eles cresceram até um ponto e degeneraram, e perdeu. Então, todo mês você não gasta um folículo apenas daqueles primordiais, gastam-se vários folículos primordiais, e apenas um, né, na grande maioria, é o que acaba sendo ocorrendo a ovulação. Daí, claro, né, depois a gente pode entrar em outros detalhes. Pode ter mais do que um? Pode, né? A prova está aqui em casa. Nós temos gêmeos bivitelinos. Então, e inclusive foram de ovários diferentes. Um ovário, cada ovário produziu um ócito, né? Então, eles tiveram, inclusive, vieram de ovários diferentes. Então, só que foram folículos que foram crescendo. Quando eles estavam grandes no mesmo período. E o hormônio que eles produziam não era mais capaz de inibir um ao outro, porque eles já eram autossuficientes na produção de hormônios, mas era capaz de inibir todos os outros que queriam vir juntos. Então, esses dois cresceram juntos, ao ponto de não conseguir mais um interferir nos outros, e aí eles romperam-se juntos, dois os foram liberados e os espermatozoides são milhões, conseguiram, né? Um foi para a tuba direita, o outro foi para a tuba esquerda, e aí geraram ali o Dante e o Miguel, que estão ali em 4 meses, né? Então isso é muito lindo como isso acontece, entender toda essa parte da fisiologia. Mas então aqui no nono dia ele já está, né? Pode ser considerado um folículo, né? Um folículo terciário, mas ainda não ocorreu o processo de ovulação. Num ciclo de 28, que é o que a gente está considerando, isso na média ocorre no 14º dia. Tá? No 14º dia é o que vai ocorrer. Mas o que eu falei aqui? Ó? Que conforme esse folículo vai se desenvolvendo, o que vai acontecendo aqui? Produção de hormônios. Né? E com essa produção de hormônios, eles não só interferem no crescimento de outros folículos concorrentes, mas eles interferem no útero. No útero.
os hormônios produzidos pelos folículos interferem no útero. Como? Estimulando o desenvolvimento da parede uterina, que você vê, ó, conforme vai crescendo esse útero, conforme vai desenvolvendo os folículos, o hormônio que eles produzem aqui age no útero, fazendo com que essa mucosa uterina acabe ficando cada vez mais complexa, com mais camadas. Ela se torna o que a gente chama de hiperplásica, que é uma preparação para caso tenhamos um embrião. Então, teve ovulação aqui no 14º dia. Nesse momento aqui ocorre o que a gente chama do pico de LH, né? Rompeu e liberou aqui o oócito com a corona radiata. Que são um pouco são células da parede do folículo, tá? Que estão ao redor deles, como uma coroa, por isso chama corona radiata. Aí esse daqui é liberado, ele chega lá na tuba uterina. Se veio aqui, né, o espermatozoide e teve o embrião, esse embrião vai descer, vai nidar aqui nesse útero, e vai ficar mandando, então, respostas do beta-HCG para o corpo lúteo. E o corpo lúteo vai seguir produzindo hormônios que vão manter esse útero como está. E, na verdade, fazendo com que ele siga o seu desenvolvimento, né, muscular e como deve haver. Se não teve embrião, não vem esse feedback positivo dizendo assim, o corpo lúteo mantenha-se aí. Não vem. E aí o que acontece com o corpo lúteo? Ele degenera e sofre um processo de apoptose, as células vão morrendo e ele vai involuindo. Conforme ele involui, o hormônio que ele produz, então progesterona, né, estrógeno, vai caindo e aí não tem a sinalização para o útero para se manter dessa forma. E aí o que acontece? Uma nova menstruação acontece. Isso tem bem descrito textualmente, né, em livros-texto, como os que eu já passei para vocês, incluindo Junqueira e também aquelas outras apostilas. E nessa apresentação eu coloquei isso em palavras também ali na frente, para que vocês possam ler depois, né? Também na apresentação parar o vídeo, fazer anotações e facilitar a compreensão. Então, nós temos aqui, né, os folículos não desenvolvidos, né, os folículos primordiais, eles vão se desenvolvendo em primário, né, aqui, ó, primário, aqui um secundário, esse secundário vai crescendo até que ele se torna aqui já um folículo maduro. Essa fase de desenvolvimento a gente chama de fase folicular. Aconteceu a ovulação, seria lá no 14º dia, aproximadamente, no nosso exemplo. Aconteceu a ovulação, olha o que acontece, uma ruptura da parede, com a liberação do ócito, o ócito secundário, porque ele já é bem maduro. Aqui, ó, tudo isso daqui forma uma hemorragia. E essa hemorragia aqui, ó, vai ser o ponto de partida com que essas células da parede vão infiltrar esse corpo hemorrágico e vão formar o corpo amarelo ou o corpo lúteo. Ele é uma modificação das células da parede, então da teca interna e da parede do folículo, que vai formar o corpo amarelo produtor de progesterona e estrógeno. Essa fase aqui na sequência, então, é a fase luteínica, né? E aí, claro, vai acontecer a regressão do corpo amarelo, porque não teve gestação nesse caso aqui, e um processo de menstruação lá no útero, né? E um novo ciclo vai começar novamente. A partir do primeiro dia da menstruação. Então, aqui seria dia 1 da menstruação, né? E aqui seria dia 28. Tá? Então, como que acontece isso? E aí, só peço que alguém me dê um ok no áudio para se ainda estamos gravando, porque às vezes eu estou falando um monte aqui e já caiu a conexão. Mas eu acho que agora estabilizou. Dê um ok, um alô, qualquer coisa, por favor, por áudio. Nós temos aqui a regulação hormonal ovariana, né? Nenhum ok? Tá tudo ok. Tá tudo ok. Beleza, ótimo. Então, nós temos aqui a regulação hormonal ovariana. Como que acontece? Então, nós estamos falando aqui o que acontece no ovário. Nós temos lá no hipotálamo, secreta, então, o hormônio regulador de gonadotrofinas. Esse hormônio vai agir na hipófise anterior,
para que seja produzida, então, a hipófise anterior, lá na adenopófise, nesse caso especificamente aqui, né, na parte da pars distalis, para a produção de FSH e LH, o folículo estimulante e o luteinizante. Esses hormônios vão agir lá no ovário, então lá no ovário, para que ocorra o crescimento folicular. O crescimento folicular, por sua vez, vai produzir inibina e baixos níveis de estrógenos. A inibina vai acabar indo lá também, aqui e aqui, tá? Depois para dar aquele feedback negativo, tá? Aquele questão de feedback. Só que aqui ainda é pequeno a quantidade de inibina. Quando que vai acontecer esse feedback negativo efetivamente? Quando a gente tiver aquele grande folículo, né, maduro, porque ele vai produzir quantidades suficientes para dizer lá para o hipotálamo e para a hipófise, chega de FSH por um tempo, que nós vamos, tá? E aqui nós temos o estrógeno produzido, que vai estimular, então, o desenvolvimento do folículo antral, que é aquele folículo que vai, né, depois se tornar o folículo maduro. Esse folículo antral, por sua vez, né, também chamado de vesicular, né, ele vai produzir uma grande quantidade de estrógeno. Então, aqui nós vamos ter uma grande quantidade de estrógeno. Tá? Essa grande quantidade de estrógeno vai agir lá no hipotálamo, na hipófise anterior, dizendo o seguinte: olha, preciso de LH. E vai induzir a ovulação. Esse pico de LH, induzido pelo estrógeno, que é uma ação diferente. O estrógeno, a inibina, vai fazer com que diminua aqui. Só que o estrógeno aqui está em grande quantidade e vai fazer com que ocorra um pico de LH. Esse pico de LH vai agir, então, na ruptura da parede do folículo e na formação do corpo lúteo. Uma vez que eu tiver esse corpo lúteo formado, depois que então eu tive a ovulação, aí formou aquela hemorragia, né? E o LH que induziu a ovulação, ele também induziu a transformação das células da parede daquele folículo que rompeu e liberou lá o ócito, né? Então, essa parede vai se modificar e vai formar depois o que a gente chama de corpo lúteo ou corpo amarelo. E esse corpo lúteo, por sua vez, vai produzir então grandes quantidades de progesterona, estrógeno e inibina. Aí, esta quantidade de inibina agora aqui vai inibir o hipotálamo e a pituitária anterior. Tá? E a testosterona, a progesterona vai agir lá no útero, né, para que ocorra o desenvolvimento das camadas uterinas. Então, novamente aqui, agora vendo sobre o prisma de hormônios. Então, ó, o ciclo ovariano, folículo primário, dia 1. Folículo secundário, dia 5. Folículo vesicular, ou antral, já dia 9. Aqui já é antral também, tá? Só que aqui já é um terciário. E depois aqui, ovulação no 14º dia. 14º dia, tá? Olha só o que acontece agora aqui embaixo nos hormônios. Nos níveis de gonadotrofina. Quais são as gonadotrofinas? Aqueles hormônios produzidos lá na pituitária anterior, lá na pars distalis, tá? Então, quais são os níveis aqui, níveis plasmáticos, tá? De gonadotrofina. Como que acontece? Olha só, no dia 1, quando tem lá o início do folículo primário ainda, lá no início, primeiro dia que menstruou lá, o que acontece? O folículo primário já vai ser aqui no segundo dia, né? Folículo primário, dia 1, olha os níveis de FSH, eles estão estáveis. E LH também estão estáveis aqui, né? O que acontece a partir do 9º dia? Então vamos conectar aqui, ó, só para a gente ter uma ideia. Aqui, ó, do 9º dia. O que acontece? Esse já é um folículo grande, que vai produzir, né, uma grande quantidade de estrógeno. Esse estrógeno aqui vai agir lá na pituitária para ocorrer uma produção muito grande de LH e FSH, mais importante aqui o LH nesse momento.
tá? Mas aqui, ó, ele vai crescendo, esse folículo, até o 14º dia. Quando chega ali pelo 13º dia, o folículo terciário já, né? Ou de Graff, ele está tão grande, produz tamanha quantidade de estrógeno, que vai chegar lá na pituitária, né? E não só na pituitária, mas ele chega no hipotálamo também, e o hipotálamo age secundariamente na pituitária, né? Lembra que o hipotálamo produz o GNRH, né? E a pituitária, o FSH, como consequência, o LH. E aí o que acontece? Ele chega lá na pituitária e dá como ele é uma grande quantidade, ele passa uma barreira, faz com que a pituitária ele produza e libera uma grande quantidade de FSH e LH. Tá aqui, ó, o LH e o FSH. E esse evento, que ocorre aqui no 13º, 14º dia, a gente chama de pico de LH. Então, o pico de LH, ele precede umas 24 horas a ovulação em si, porque eles vão agir na parede daí desse folículo, fazendo com que rompa a parede e libere, né, o ócito que está ali dentro. É um ócito secundário. Vocês estão tendo disciplina paralelamente com o professor Daniel Bartoli? Não. Não. Quem que dá aula de embriologia para vocês? Ele foi mês passado, foi ele que deu. Foi ele. E ele já não explicou isso para vocês? Sim, ele explicou. Ah, tá. Então tá. Então facilita muito a minha vida. Então nem preciso me aprofundar muito aqui. Bom, mas aconteceu que vocês revisam, tá? Teve o pico, ele deve ter falado, né, detalhes do que acontece aqui, e houve a liberação, né, do oócito. Aí o que acontece com os níveis de FSH e LH? Eles baixam e seguem assim, baixos novamente, tá? E aqui eles vão seguir baixo, porque a partir daqui vai se formar o corpo hemorrágico, né, e ele vai agir, né, na diminuição da produção do FSH. Então, aqui o que acontece aqui no nível de hormônios ovarianos, paralelamente acontecendo. Olha o estrógeno como está no dia 1. Aí o estrógeno vai crescendo, porque quem vão crescendo? Os folículos. Conforme os folículos crescem, o estrógeno cresce também. Ó, e a progesterona se mantém basal, porque não tem nada a ver com folículo. Quem que produz a progesterona? Corpo lúteo. Tá? Então, conforme o folículo vai crescendo o nível de estrógeno. Lá pelo 11º, 12º dia, que nós temos um grande já folículo lá terciário, né? Um grande folículo terciário, o que acontece? Esse grande nível de estrógeno vai agir lá na pituitária e na hipófise e faz com que logo depois aqui ocorra o pico de LH e o pico de FSH. Rompeu, o estrógeno cai por um tempo, né? E aqui, ó, no 17º dia, começa a formação do corpo lúteo. Conforme começa a formação do corpo lúteo, começa a crescer a progesterona. E o estrógeno novamente dá uma crescida, porque a progesterona está sendo produzida também pelo corpo lúteo. Não houve ovulação, não houve a fecundação. O que acontece? Começa a ter a degeneração do corpo lúteo e a progesterona cai e o estrógeno cai novamente. E quando eles chegam no nível, né, baixo aqui, ocorre o quê? Novamente uma mensuração, que seria no 28º dia aqui, considerado como dia 1 também. Agora vamos à parte de histologia, tá? Essa parte de fisiologia tá ok por enquanto? Qualquer coisa perguntem, tá? Quanto à parte da histologia, vamos começar pelo ovário. Então, o ovário nós temos uma cortical e uma medular, né? É um órgão oval, né? E que ele é revestido externamente por uma camada de epitélio superficial, chamado também epitélio germinativo. Pode chamar epitélio superficial, pode chamar epitélio germinativo,
tá? Ele é chamado germinativo porque antigamente acreditava-se que ele dava origem aos oócitos. Só que sabe-se que não, então, mas mantém-se o nome. Então, epitélio superficial ou germinativo. É esse epitélio aqui, ó. É um epitélio simples cúbico. Epitélio simples cúbico. Logo abaixo do epitélio, nós temos a túnica albugínea, que é essa camada aqui de tecido conjuntiva que vocês estão enxergando aqui, ó, daqui até aqui, ó, túnica albugínea. Então, se eu fosse desenhar ela para vocês aqui, seria mais ou menos isso aqui, ó. Ela vem aqui, ó, pega toda essa camada aqui, túnica albugínea. E depois, na região cortical, aqui nós temos um monte de folículos primordiais. Por quê? É um folículo e ao redor é um epitélio simples pavimentoso. Eu não consigo desenhar aqui, mas aqui dá para ver o núcleo, ó, pavimentoso. Uma camada só de células pavimentosas. Então, chamado de folículos primordiais. Entre esses folículos, dando sustentação, nós temos o estroma, né, que é o que dá sustentação, que é o tecido conjuntivo, tá, onde os fibroblastos estão organizados em redemoinhos ao redor desses folículos. Na região medular, nós temos já um tecido conjuntivo frouxo e vasos sanguíneos, muitos vasos sanguíneos. Bom, os folículos ovarianos, então, o primeiro dele é o folículo primordial, é formado durante a embriogênese, como eu já falei para vocês. Esses oócitos, né, eles serão depois circundados por uma ou mais camadas de células, e conforme as camadas vão crescendo e se desenvolvendo, a gente vai dando nome aos folículos. Quando tenho apenas uma camada ao redor do ócito e essa camada é simples, né, então é uma camada e pavimentosa, eu chamo folículo primordial. A partir do momento em que essas células já não são mais pavimentosas, elas são cúbicas, é uma camada ainda, mas são cúbicas, aí eu chamo de folículo primário unilaminar, que tem uma camada apenas de células cúbicas. Depois, quando eu produzo mais células, mas elas ainda, né, mais células cúbicas ao redor desse oócito, então vai ser um primário multilaminar. No momento em que esse primário, né, multilaminar começa a produzir secreção ao ponto de ter um acúmulo de secreção no interior entre as células, aí já tem um que a gente chama de espaço antral e necessariamente vai ser um folículo secundário. E a partir daí para o terciário é uma questão de aumento de tamanho e a organização das estruturas, tá? Então aqui os folículos primordiais estão na cortical, uma única camada de células achatadas, células pavimentosas, tá? Pode chamar escamosa que também tá certo, tá bom? Núcleo grande, esférico e nucleolo evidente, como vocês podem ver aqui, né? Um núcleozão grandão aqui. Tá? A lâmina basal envolve a célula e separa do estroma vascularizado. Então aqui nós temos em maior detalhes também o ócito primário, tá? E aqui as células foliculares, ó, o núcleo, ó, o nucleolo, evidente. Certo? E aqui ao redor estroma, que é o tecido conjuntivo. Como que ocorre, então, esse processo de crescimento folicular? Então, na puberdade, a hipófise começa a produzir o FSH, hormônio folículo estimulante, como já diz o nome, que estimula o crescimento dos folículos. Isso é um evento mensal que ocorre nas mulheres, que é o nosso foco de interesse aqui, né? Eu dou aula para outras espécies também, mas não vem ao caso aqui. É muito diferente nas outras espécies, tá? Envolve, então, o crescimento dos ócitos, a proliferação ou alteração das células foliculares, são aquelas células que circulam, né, o ócito, e a proliferação e diferenciação dos fibroblastos que estão ao redor. Porque lembre-se que é o quê? Aqui nós temos o ócito. Pronto. Aí nós temos uma camada no folículo de células achatadas, porque eu estou falando aqui de um folículo primordial. E ao redor eu tenho os fibroblastos. Então são 3 estruturas que se modificam. O ócito cresce de tamanho,
A parede aqui, que são essas células achatadas, elas proliferam, se alteram em quantidade e o que elas produzem. E as células que estão ao redor, que é do estroma, que são fibroblastos, também se modificam, formando o que a gente chama de teca interna e teca externa. Já passamos isso daqui, né? Mas vamos lá novamente aqui, ó. Então, nós temos aqui folículos primordiais, folículos primários, unilaminar, multilaminar, folículo secundário, aqui, porque já tem uma formaçãozinha de antro aqui, já vai ter teca interna, teca externa, e aqui já temos um folículo secundário bem desenvolvido ainda, tem mais de um antro, ainda é secundário, que tem mais de um. Esse aqui que já está grandão, ó, tem um grande, né, antro, com corona radiata, infundíbulo, tudo certinho, né, já é o folículo de Graafi. Depois aqui ele rompendo, né, e aqui formando, a partir do corpo hemorrágico, o corpo lúteo, que está aqui representado, ele já maduro. Vamos ver parte a parte disso agora. Folículo primário unilaminar. Aqui, núcleo, nucleolo, uma camada de células pavimentosas e o estroma. Só isso. Então, aqui nós vamos ter, então, ócito, células estromais ao redor, né? E uma camada de células foliculares aqui pavimentosas. O que acontece daqui de ser primordial para o unilaminar? O que acontece? A camada de uma lâmina basal bem desenvolvida se forma ao redor desse ócito, né? Uma lâmina basal que a gente chama, e essa que a gente vai chamar de zona pelúcida. Então vai ser uma região que vai ser rosa, acidofílica, que vai ficar bem aqui, ó, entre o folículo, entre o ócito, tô sem coordenação hoje, entre o ócito e as células foliculares. E além disso, as células as células que ficam ao redor basais, elas se tornam depavimentosas, elas se tornam cúbicas. Então, que elas passam a ser cúbicas. Então, aqui eu tenho duas alterações do primordial para o unilaminar. As células pavimentosas tornam-se cúbicas e tem o aparecimento da zona pelúcida. Do unilaminar, tá, para o multilaminar, esse é primário, esse continua sendo primário, né? Por que eles são primários? Eles ainda não têm antro, tá? E além disso, eles vão ter o que de modificação? Tudo que eles ganharam, eles mantêm. Então, tem o zona pelúcida aqui, vai ter daqui até o final zona pelúcida, ok? Então, as células estromais, que aqui são aquelas células estromais, que são fibroblastos, se modificam no folículo primário multilaminar, criando, né, uma zona que a gente chama de teca interna. Tá? Teca interna. Além disso, a camada basal, que era de células cúbicas e uma única camada, era um epitélio simples cúbico, passa a ser um epitélio cúbico estratificado cúbico. Então, as células são cúbicas, mas tem mais de uma camada. Então, é um epitélio estratificado cúbico. Então, eu tenho duas modificações. O epitélio se tornou estratificado e teve a modificação do estroma, formando a teca interna. Daqui, do multilaminar primário para o antral, vesicular ou secundário, tem mais uma nova camada que é construída, que é a teca externa, né, pelas células estromais também, né, forma-se a teca externa, e o antro, que é a formação desses espaços preenchidos por líquido, né, que é a produção de uma grande quantidade também de hormônios que acumula-se dentro do folículo. Tem espaço, já é folículo, no mínimo, secundário. Ainda mais quando ele tem assim, ó, 3 espaços, ele vai ser sempre secundário. Porque o que muda do secundário para o terciário? Também chamado de maduro ou de Graafi ou pré-ovulatório. Mantém-se tudo que tinha já. Teca externa tinha? Mantém. Teca interna tinha? Mantém. Antro tinha? Mantém. Mas olha a modificação. É um único espaço antral. O ócito cresce mais um pouco, claro. Eu tenho desenvolvimento de um único espaço antral, grande. Esse folículo passa a ser visualizado macroscopicamente, a olho nu, dá para ver, né? Então a gente consegue pegar no ultrassom. Ou se a gente cortar um ovário, fizer uma autópsia, né, de uma mulher e cortar um ovário, a gente enxerga, olho nu. E nós temos a identificação de duas regiões bem
distintas. Uma ao redor do ósseo, que a gente chama de corona radiata, que é uma coroa, e um pedúnculo aqui, que é o cúmulus oóforos, que é uma espécie de infundíbulo. Como nós tínhamos lá um estreitamento, né? Aqui, esse chama-se cúmulus oóforos. É uma espécie de infundíbulo, mas aqui usa o nome cúmulus oóforos, tá? Tem uma zona de cinzenta aí, né? De sobreposição. Nós temos folículos que são secundários, que já possuem essas estruturas aqui, né? Mas que eles estão assim numa transição. Ele é secundário chegando no terciário. Então, se está olhando uma lâmina de histologia, pode ter essas dúvidas no momento, mas nas questões de vocês eu vou colocar folículos bem característicos, pode ter certeza nas imagens, né? Então, estudem por livros, pelas apostilas, que eu vou colocar fotos de livros e apostilas bem características. Pode ser fotos minhas, né? Mas fotos que podem estar em qualquer livro que não vai ter dúvida de qual é o tipo de folículo, tá bom? Então, aqui, folículo primário unilaminar, né? As células foliculares sofrem mitose e se transformam, então, no epitélio cuboidal simples. Então, nós temos aqui o primário unilaminar. Então, esse aqui é o primordial, pavimentoso, e aqui as células cuboidais. Olha aqui, ó. Pavimentoso ainda, começando o processo de crescimento, e aqui cuboidal, e com uma região formada aqui, ó, zona pelúcida. Olha a região aqui, a rosa que eu falei ao redor. Essa região rosa ao redor é a zona pelúcida. Ah, professor, mas eu não estou vendo aqui o núcleo, o nucleolo. É porque é uma estrutura esférica. E dependendo da incidência de corte, tu não enxerga mesmo. Ela é esférica. Então, se tu pegar ele mais se eu fosse aprofundasse um pouco mais esse corte, eu poderia ver. Tá? O primordial aqui, então, é epitélio pavimentoso ao redor, e aqui, ó, já é cúbico. Ah, então é primário unilaminar, e aqui a zona pelúcida. Tá? Primário unilaminar. E olha aqui o tamanho já, né, desse ócito, como está o núcleo dele grande aqui. E eu não enxergo o nucleolo, porque é incidência de corte, tá? E aqui zona pelúcida e as células foliculares, epitélio simples cúbico. Ah, e aqui, ó, olha só, o epitélio ao redor já vai começando a se organizar aqui, ó, o estromo. Começando, mas ainda não. Mas aí eu passei para um multilaminar. Então eu tenho mais camadas. Aqui eu tinha uma camada só, aqui eu tenho muitas camadas. Então eu continuo tendo aqui a zona pelúcida. E as células foliculares aqui, ó, tem uma, duas, três camadas. Tudo isso aqui são células foliculares, ó. Tá? Então se eu tenho mais de uma camada, ele já é multilaminar. E ao redor dele, as células vão estar organizadas já, as células do estroma, formando o que a gente chama de teca interna. Do folículo primário multilaminar, então, né, ele tem já a zona pelúcida bem definida, como vocês estão vendo aqui, né, as células aqui bem definidas da granulosa, que são células foliculares, mais de uma camada, e nós temos aqui, ao redor dele, a teca interna. O que vai acontecer aqui, tá? Mas aqui é mais do mesmo. Quero só mostrar a sequência, só para mostrar uma outra coloração aqui. O folículo ele vai passar a ter mais estruturas. O que acontece? O líquido vai se acumular entre aquelas células da granulosa, que estão aqui, ó. Elas vão produzir secreção e vai começar a se acumular líquido aqui. E uma hora ele vai ser tão grande que ele vai empurrar essas células e vai formar uma estrutura que a gente chama de antro. Então, esse líquido antral vai acontecer, a produção dele e o acúmulo, e as células estromais vão se diferenciar em teca folicular. Essa teca folicular vai se diferenciar em teca interna e teca externa. Então, antigamente, anteriormente, no folículo primário multilaminar, nós tínhamos apenas a teca interna. O que vai acontecer aqui?
vai haver um desenvolvimento e uma diferenciação dessas camadas agora em 2 tipos de teca, uma interna e uma externa. A interna, ela vai ter células. Lembra daquela característica quando eu falei de lá na adrenal para você, células produtoras de esteroides, de hormônios esteroides? Então, que são células que têm o citoplasma clarinho, né, porque tem lipídios na produção desses esteroides. Então, aqui na teca interna são assim essas células, porque essas células elas vão da teca interna produzir um hormônio, né, chamado de androstedinona, e esse hormônio vai estimular as células da granulosa a produzir o estrógeno que vai cair no sangue. Quem produz o estrógeno são essas células aqui, células foliculares ou células da granulosa. Mas as células da teca interna é que vão produzir um hormônio que vai estimular elas a produzir o estrógeno que vai cair no sangue. E na teca externa, as células são semelhantes ao estroma ovariano, fibroblastos, uma organização concêntrica. A diferença é que vão ser fibroblastos e células musculares lisas. E são essas células aqui que vão começar a ter o processo de degeneração lá quando acontecer o pico de LH. Então aqui a evolução do folículo primário multilaminar para o folículo antral vesicular ou secundário. Temos uma cavidade preenchida por líquido chamada de antro. Podemos ter uma estrutura chamada cúmulos zoóforos, também já presente, que é quando as células da granulosa formam esse pedúnculo, uma espécie de sustentáculo, um infundíbulo, né, para segurar o ócito, e podemos ter a corona radiata, né, onde nós temos umas células da granulosa ao redor do ócito. Então, isso aqui depois só vai ficar cada vez mais diferenciado. Aqui na estrutura, por exemplo, nesta estrutura aqui que nós estamos vendo esquemática, não dá para ver aqui corona radiata nem cúmulos zoóforos. A gente consegue ver apenas o antro. Então, por isso que eu falei, pode ter, porque quando é o início da formação do folículo antral, não tem. Mas depois que ele já está mais desenvolvido, a gente vê aqui a basezinha, que é o cúmulos oóforos, e ao redor aqui uma camada que é a corona radiata, zona pelúcida, oócito. E aqui o antro, que é o líquido. E essas células todas aqui, que estão ao redor, são as células, né, as células foliculares, que posso chamar de células, então, da granulosa. E aqui ao redor a gente vê 2 camadas diferentes de células. Eu vou demonstrar em detalhes, mas aqui tem uma camada de célula mais próxima, que vão ser aquelas células com citoplasma redondinho e mais claro, que são células da teca interna, que vão produzir androstedinona, que vem aqui para agir nessas células que vão produzir estrógeno, tá? E ao redor delas, aqui, ó, aparecem fibroblastos e células musculares lisas, teca externa. Vamos ver mais de perto isso. Então, oócito, zona pelúcida, corona radiata, aqui um antro, aqui outro antro, não temos ainda um cúmulos zoóforos bem definido, e tudo isso daqui são células, né, da granulosa. Aí nós temos aqui, ó, esta partezinha só, daqui até aqui, ó, é a teca interna. Esta daqui é a teca externa. Vamos chegar mais próximo um pouco? Tá? Olha aqui, ó, teca interna, olha como o citoplasma está clarinho já, ó, o núcleo, citoplasma clarinho ao redor, célula produtora de androstedinona, que vai agir aqui nessas células da granulosa para secretar estrógeno, tá? O antro, que é onde tem o acúmulo do líquido, ao redor as células da granulosa chamam-se corona radiata, e quando faz esse pedúnculo aqui, cúmulos zoóforos, e aqui células da granulosa. Depois da teca interna, essas células aqui, ó, o citoplasma bem achatadinho e circundando todo esse folículo, é a teca externa, que é a célula fibroblasto e célula muscular lisa. Mais de perto agora a parede, nós vamos ver essa partezinha aqui, ó. Essa parte aqui a gente vai ver em detalhe agora, tá? Então, olha aqui. Aqui é o antro, tá? Aqui são células da granulosa, né, as células que formam lá a camada granulosa, são células foliculares, né? Células da granulosa. Aqui nós temos as células da teca interna. Olha aqui, ó, por que tem
dessas vesículas, claro, porque são células produtoras de hormônios aqui, ó. Produz androstedinona, tá? E aqui, teca externa. Olha, bem núcleo de fibroblasto de célula muscular lisa, bem alongado, tá? Então, aqui é estroma, teca externa, que não se diferencia de estroma praticamente, circulares, começa a produzir aqui já hormônio, androstedinona, teca interna. Aqui, células granulosas vai produzir estrógeno, que vai cair então na circulação. Passando daí para o folículo maduro, pré-ovulatório ou de Graafi, também pode ler como terciário, né? É quando existe uma única grande cavidade antral que tem 2 centímetros ou mais, né? Então, por isso que dá para ver a olho nu. Eu acho que até eu peguei e falei errado agora. Eu falei 2 milímetros, né? Não, 2 centímetros ou mais, porque dá para ver o olho nu na mulher. Então, se a gente pegar um ovário de uma mulher e seccionar, a gente não precisa nem seccionar, a gente vendo assim, ó, ele do lado de fora, tá? Pode ter 2 centímetros ou mais, então a gente pode ver o olho nu, ou então no ultrassom. Tanto que isso é utilizado em outras espécies, né? Na mulher, eu não sei se eles fazem, talvez façam isso nos casos de necessidade de fertilização, in vitro, essas coisas, tem que ter coleta de ócitos. Você pode, por ultrassom, ir medindo o tamanho dos folículos e ver se tem, inclusive, edema ao redor dos folículos, tá? Eu sei que isso em espécies na veterinária se faz, porque eu já acompanhei isso em éguas, né? E eu imagino que nos casos, quando se faz transferência de embrião, em éguas se faz isso. Você vai acompanhando o desenvolvimento folicular, no caso da égua é 40 a 45 milímetros, então seria 4 a 4,5 centímetros o folículo. Você vê aquele folículo grande lá, mede no ultrassom, tem esse tamanho aqui, já vai ficar, vê que tem edema aqui ao redor, pode contar que dentro de pouquíssimas horas vai haver já esse processo de ovulação. Aí se faz o quê? Insemina-se, né? E aí espera, depois que insemina, espera, eu acho que eram umas 12 horas, e aí começa a fazer lavagem, né? Do útero. Se colocam lá a solução fisiológica morna, e aí depois, quando esse líquido retorna, ele retorna passa por um equipo e num filtro. E esse filtro retém ali o embrião. Aí você pega, olha depois na lupa, opa, tá aqui o embrião. Pega esse embrião, né? E você coloca esse embrião no útero de um outro animal que já está preparado para receber essa transferência de embrião e servir como uma barriga de aluguel, né? Isso se faz dessa forma em veterinária. Caso em humanos, se faz o quê? Isso também se faz da mesma forma que fazem humanos, fazem veterinária também, dentro do laboratório. Você pode pegar produzir uma superovulação de uma fêmea, coleta todos os oócitos, coloca eles, fertiliza eles no microscópio, daquele jeito que vocês já viram um vídeo na internet, com certeza, entra a agulhinha lá e coloca o espermatozoide, né, que você quer, o espermatozoide daquele touro campeão, não sei o que lá, coloca, aí depois vai numa estufa de CO2, na temperatura tal, e você vai vendo o desenvolvimento do embrião. Depois você vê quais são os embriões que deram certo, que cresceram, então dentro dos padrões morfológicos de normalidade e que tem chance de serem implantados com sucesso, e você implanta eles também nos animais, da mesma forma, né, que acontece nas mulheres. Como eles cresceram muito, né, a produção de estrógeno deles é muito alta, os outros folículos sofrem o que chamam de atresia, né, então eles morrem. É um processo aqui de apoptose. Eles evoluem, tá? E, nesse caso, como tem muito líquido, né, as células da granulosa, a camada fica bem fininha, né? E a teca fica mais espessa. Visível no ultrassom, já tinha falado isso mais de uma vez. Então, aqui em cortes longitudinais, para verificação, como a gente consegue ver o folículo ovariano aqui, ó. Tá? Então, aqui não ovulou ainda. Quando isso aqui ovular, isso vai modificar toda a coloração disso aqui com o tempo. Vai se tornar um
corpo lúteo. Na microscopia, que é o nosso interesse, como que a gente vê isso? Então, aqui é medular, um monte de vasos sanguíneos, a cortical. Vários folículos aqui, ó, em desenvolvimento, ó. Primário, multilaminar, primário, unilaminar. Aqui ainda é primário, multilaminar. Aqui não, já é antral. Antral. Mas tem mais de um espaço, ainda não é grande o suficiente, então aqui é um secundário vesicular ou antral. Agora esse aqui já está maior, grandão, sem separadinho, cúmulos zoóforos, né? Zona pelúcida, corona radiata, células da granulose. Esse aqui já vai para um terciário, pré-ovulatório ou de Graff. Tá? E aqui o ócito, que chama de ócito secundário, que é diferente de folículo. A atresia folicular é isso, os ócitos que não crescem o suficiente, eles morrem. Né? Então eles entram num processo de apoptose e autodestruição, autólise, né? Então as células foliculares entram em apoptose, o ócito acaba sofrendo autólise e acaba ocorrendo um colapso da zona pelúcida e todo esse tecido aqui, né, morto, degenerado, é fagocitado. Né, e é preenchido aqui por fibroblastos, que vai formar um estroma. O útero, uma cicatriz, é uma pequena cicatriz. Cada ócito que vai ovulando, também corpo lúteo, depois que se desfaz, eles acabam deixando cicatrizes. Se você pegar um ovário e olhar na macroscopia, você consegue saber se é um ovário de uma mulher já idosa ou se é uma mulher jovem. Quanto mais idosa fica a mulher, não é nem idosa, né? Mas assim, no final da sua fase reprodutiva, né? Porque com 40 e poucos anos, nenhuma mulher é idosa, né? Idoso hoje é uns 70 anos, né? Mas assim, no final da sua fase reprodutiva, você já vê que ele vai parecer uma uva passa. Todo enrugadinho, assim, ó, de tanta ovulação que teve, e acaba tendo essa fagocitose, infiltração de fibroblastos depois, que é a cicatriz, ele vai ficando todo murcho, assim, que nem uma uva passa. Né? E quando é jovem, não, tu vê aquela estrutura toda lisinha por fora, ainda com cápsula bonitinha. O corpo lúteo é formado, então, após a ovulação, tá? Ele é considerado uma glândula endócrina temporária, que é localizada na região cortical. Então, aqui nós temos um ovário, tá? E aqui nós temos um corpo lúteo bem identificado, aqui bem bonito, bem formado. Aqui no meio ainda é hemorragia, viu? Isso aqui no meio ainda é hemorragia, tá? E como que é formado esse corpo lúteo? As células da granulosa, que são células que formam a parede do folículo, né? E as células da teca interna são responsáveis pela formação do corpo lúteo. As células da granulosa, na sua grande maioria, então formam aí 80% do corpo lúteo. As células da granulosa, por serem maiores, né, formam as células da granulosa luteínica, né, que são células produtoras de hormônios esteroides, então vai produzir aqui estrógeno, tá? E as células da teca interna são células tecaluteínicas, semelhantes às células da granulosa luteínica, mas menores e mais coradas. O citoplasma é mais acidofílico, aqui o citoplasma é mais acidofílico claro e com mais, parece que tem mais gordura no interior, tá? E a gente vai ver também, claro, vasos sanguíneos e linfáticos, né, no interior. Aqui a gente pode ver também coágulo, como a gente vê nesse caso, porque essas células têm que ser nutridas naturalmente, senão elas morreriam também por morte celular aguda, né, por falta de oxigênio. Então elas têm que ter também vasos sanguíneos e vasos linfáticos. Essas células vão produzir também, logicamente, né, progesterona e inibina. Então, aqui o coágulo sanguíneo e aqui, né, as células granuloteínicas que foram formadas a partir, especialmente, das células da granulosa. Então, aqui, corpo lúteo, as células granulosa luteínica, olha só como elas são muito mais clarinhas o citoplasma delas, células da teca luteínica, como elas têm o citoplasma mais corado acidofílico. Aqui produz hormônios esteroides, né? Então, por isso que ela tem esse aspecto celular de células mais claras. Então, mostrando aqui o estroma ovariano e aqui como que é um corpo lúteo.
Olha aqui, essas células são granulosas luteínicas. Elas são células produtoras de hormônios esteroides. Tá? A característica de célula produtora de esteroides, citoplasma clarinho, como se tivesse como se fosse um adipócito, assim. Só que com um núcleo bem diferente. Então, se não ocorrer a fertilização, não haverá produção do beta-HCG pelo embrião, lembrando bem, não vai ter essa sinalização para manutenção do corpo lúteo. Então, vai acontecer a regressão do corpo lúteo. Esse corpo lúteo vai sofrer um processo de fagocitose por macrófagos e vai ser infiltrado por fibroblastos, deixando uma cicatriz de tecido conjuntivo denso, que a gente pode chamar de também, esse aqui seria um corpo amarelo, né? Depois a gente pode chamar de corpo branco. Então, recapitulando o que a gente viu até agora, um folículo primário, né? Folículo primário unilaminar, multilaminar, secundário e de Graafi. Tá? Bom, deixa eu ver que horas são agora. Eu acho que é conveniente a gente dar agora, porque, especialmente porque é bastante dados. Nesse momento a gente vai fazer um pequeno intervalo, 10 minutinhos, e a gente retorna. Tá? 10 minutinhos. Eu vou parar aqui a gravação.